As temperaturas estão mais amenas e junto delas chega aquela vontade de se consumir uma boa taça de vinho. Por isso, viemos até uma das principais vinícolas do meio oeste catarinense conhecer um pouco mais de como se harmoniza uma boa taça de vinho nos momentos tão especiais do nosso dia a dia. Para que pudéssemos compreender melhor a harmonização dos vinhos, conversamos com a sommelier Franciele Dinardi Peixoto. Chegamos no momento do inverno, as temperaturas mais amenas, estamos ainda no outono, mas já sentindo um pouquinho do gosto do inverno, e um momento onde o pessoal consome o vinho, que é um carro-chefe de inúmeros momentos, diariamente em muitos casos. Mas, alguns momentos chega aquela dúvida de qual vinho escolher, de como fazer a escolha de um bom vinho para harmonizar com o momento ou com o prato que está sendo servido. Gostaria que você explicasse como que a pessoa pode fazer uma boa escolha para que tudo fique perfeito no momento. Exatamente. Então, hoje, no inverno, a gente geralmente procura pratos mais gordurosos para aquecer o nosso corpo e a nossa alma também, né? E pratos mais gordurosos, eles acabam pedindo vinhos mais estruturados. Então, geralmente você acaba pedindo mais um vinho tinto. A gente acaba atrelando o inverno ao vinho tinto. Mas existem outros vinhos que também harmonizam muito bem com o inverno e determinados pratos. Então, como é o caso de repente, um Chardonnay barricado, alguns vinhos com passagem por barrica, eles também precisam harmonizar com pratos mais estruturados, mais gordurosos também. Então, o Chardonnay ele harmoniza muito bem com uma massa, um molho branco, com uma massa carbonara, com queijos mais gordurosos, massas com molhos brancos, geralmente. Então, a gente pode também ir para um vinho Pinot Noir, que é um vinho um pouquinho mais leve, um vinho tinto, mas ele é um pouquinho mais leve. A gente pode harmonizar, de repente, com carnes brancas, de repente uma sopa de aioli, né, que é tão tradicional aqui na nossa região, justamente por ela ser recheada de frango, então nós conseguimos atrelar com o vinho Pinot Noir. E também nós não podemos deixar de considerar também espumantes, porque espumantes que são mais envelhecidos, espumantes que têm um tempo de autólise maior, então eles também são estruturados. Então eles também necessitam de um prato que tenha essa mesma estrutura. Então queijos mais gordurosos, pratos que tenham mais essa estrutura também vão casar muito bem com o espumante. E são espumantes muito gastronômicos. Então acaba que puxa, né? Mesmo sendo gelado, ele acaba casando muito bem com o inverno também, por ele ser mais gastronômico e pedir um prato um pouquinho mais gorduroso. E vinhos tintos, claro, vinhos tintos encorpados, geralmente pedem também pratos muito estruturados, pratos mais condimentados, pratos com a base de carne, a base de molho de tomate. Então você vai sempre fazer uma contraposição, você vai harmonizar um vinho conforme o tipo do prato, conforme a estrutura do prato. Então pratos mais estruturados pedem vinhos mais estruturados e pratos mais leves pedem vinhos um pouquinho mais leves. Seria mais ou menos isso que você faz quando você vai procurar uma harmonização. Mas não podemos deixar, né, de pensar que todos os vinhos podem sim harmonizar no inverno também. Você falou nessa questão de... São inúmeros os vinhos que existem. Porém, algumas pessoas acabam tendo, às vezes, algumas dúvidas de como, além da harmonização, que a gente conversou agora, mas a questão de como iniciar numa degustação mais aprofundada do vinho. Como que a pessoa pode começar a conhecer melhor os vinhos, a se aprofundar na inúmera infinitude de vinhos que possuem? Então, geralmente a gente começa por vinhos mais jovens, né? Vinhos mais frescos. Então, sem passagem por barrica, vinhos que são fermentados e prontos para consumo. Então você começa com um vinho branco, que ele vai ser um vinho que é mais aromático, ele vai ser um vinho mais fácil de ser degustado. Espumantes, você começa geralmente por um vinho mais adocicado, porque o nosso paladar sempre vai puxar para algo mais adocicado, vai ser mais palatável, né? Algo mais adocicado. E depois você vai introduzindo em vinhos tintos mais leves, para daí você conseguir ir se acostumando com o paladar e com a estrutura do vinho, né? Para apreciar mais os vinhos mais estruturados e encorpados.
Agora, falando além do vinho, a gente está aqui na vinícola, eu gostaria que você comentasse como ocorre a produção hoje aqui na vinícola. A gente está vendo, temos o parreiral aqui atrás, como que é feita a produção do vinho hoje aqui na Santa Augusta? Então, hoje, a vinícola, na verdade, ela iniciou em 2005 e aos poucos a gente foi ganhando grandes proporções. Em 2020, nós tivemos uma grande reestruturação na vinícola, tanto de marca, rótulos, processos, fornecedores, tudo nós reestruturamos e nós iniciamos novamente nossa vinícola. Então, a partir dali, nós tivemos, claro que nós também mudamos muito a nossa qualidade, nós ampliamos com todas essas mudanças, resultaram em um aumento significativo da nossa qualidade. Então, hoje nós vinificamos vinhos brancos, tintos, espumantes, vinhos rosés. E um dos grandes focos aqui da vinícola também, ou que nós somos reconhecidos, é a produção para vinícolas, para terceiros, né, para outras vinícolas. Então hoje cada vinícola, hoje nós atendemos 8 vinícolas dentro da nossa estrutura e hoje nós produzimos cada vinho separadamente. Então cada um sai daqui com a sua característica, a sua alma, todos são exatamente diferentes. Para quem está acompanhando a nossa conversa, qual que é a mensagem que você deixa para aquelas pessoas que querem consumir um bom vinho? O que a pessoa precisa e qual que é a dicasinha, aquela dica assim, a certeira para fazer uma boa escolha, uma boa harmonização e aproveitar, claro, um bom vinho? A minha dica, eu não diria uma dica, mas é assim, o bom vinho para você é o vinho que você gosta. Então não existe o vinho correto, existe o vinho que te agrade. Então se é um vinho, seja ele mais leve, seja ele mais estruturado, seja doce, seja seco, é o vinho que te agrada. Então realmente isso faz com que faça toda a diferença na hora da tua degustação. E também, como eu comentei antes, fazer a composição entre um vinho, um prato estruturado com um vinho estruturado e um prato leve com um vinho leve. É isso que realmente vai fazer toda a diferença na hora da harmonização dos pratos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de conhecer a vinícola, de conversar sobre essa bebida tão típica, tão tradicional para nós, e que tem como a gente comentou mesmo, tem uma infinitude imensa de oportunidades de se conhecer novos sabores, né? Com certeza, eu que agradeço. E vamos fazer um brinde, né? Vamos? Um brinde ao vinho brasileiro, né?